bom dia. Mais um dia de live. Nós estamos iniciando o livro de Provérbios. Iremos ler o livro de Provérbios. Espero que seja um momento onde nós possamos refletir mesmo, aprender sobre tudo isso. E hoje é o primeiro dia que eu quero fazer essa leitura. Eu acredito muito que Provérbios tem muito a ensinar pra gente, mas a gente acaba não lendo Provérbios. E é um dos livros, assim, que se nós quiséssemos ter sabedoria, enriquecer, saber de exatamente tudo, nós leríamos Provérbios. Às vezes a gente lê tantos livros de autoajuda, né? Tantos livros para poder aprender tantas coisas. Mas se a gente tirasse um tempo, pelo menos 30 minutinhos do nosso dia para ler o livro de Provérbios, a gente já saberia mais coisas do que tanto livro de autoajuda. É basicamente a gente buscar da fonte suprema o conhecimento que a gente precisa. Então, antes de mais nada, se você tiver com sua Bíblia aí, já abre no livro de Provérbios. Pega uma água, pega uma caneta aí, um lápis e vamos juntos nessa caminhada de leitura de Provérbios. Senhor, obrigada por mais um dia. Obrigada porque até que o Senhor nos sustentou. Obrigada porque até que o Senhor nos deu graça. Obrigada porque mesmo nas nossas dificuldades, mesmo nos nossos momentos de fraqueza, o Senhor se faz forte, Pai. E o mais importante de tudo isso é que o Senhor continua a reinar. Obrigada porque se a gente levantou no dia de hoje, nessa terça-feira, Senhor, é porque o Senhor permitiu. E se o Senhor permitiu, significa que tem um propósito nas nossas vidas. Nós começamos o nosso dia consagrando a Ti, Deus. Obrigada. Nós começamos o nosso dia e dizemos que o Senhor é a coisa mais importante que nós temos. Nós dizemos que o Senhor é a nossa prioridade. Antes mesmo de fazer qualquer atividade, antes mesmo de trabalhar, Senhor, nós declaramos que o Senhor é a nossa prioridade máxima. E por isso nós queremos sentar aqui e aprender contigo tudo que nós precisamos aprender. Nos ajuda nessa caminhada, Pai, de leitura de Provérbios. Eu sei que não é fácil, eu sei que não será fácil, Pai, mas nos ensina aquilo que o Senhor quer ensinar. Nos ajuda a aprender aquilo que o Senhor quer passar, porque nós queremos buscar e extrair da fonte suprema, Pai, todo o conhecimento. Então, nos ajuda no dia de hoje, Pai. Nós te agradecemos e nós te honramos. Amém, amém e amém. Então, vamos lá. Provérbios. Antes de ler o capítulo 1, eu quero ler a introdução de Provérbios para a gente poder entender o que Provérbios fala, o que Provérbios vai nos ensinar. E aqui no meu tá assim, eu uso a NVT, tá? A nova versão transformadora. Mas se você tiver outra, não tem problema não. Diz assim: a cada dia somos confrontados com inúmeras decisões. Provérbios é uma bússola que nos ajuda a navegar por águas escuras da vida. Oferece sabedoria, instrução para viver, orientação para alcançar um caráter forte. Mostra como podemos ser bem-sucedidos em qualquer situação. Ao permanecermos calmos durante crises, termos paciência nas dificuldades, sermos gentios a sofrer provocações e principalmente sermos firmes quando confrontados com tentações. Acima de tudo, mostra que a fonte de toda sabedoria é o relacionamento correto com Deus. Agora vamos entender o contexto de Provérbios. Provérbios é uma antologia de ditados sábios, conselhos, instruções, advertências do antigo Israel. É estruturado como manual para um jovem no começo da carreira. Tudo indica que o rapaz está na idade de ingressar uma profissão, e alguns dos provérbios parecem ter a intenção de ajudá-lo a progredir em seu trabalho. Embora Provérbios seja uma antologia de Israel, não foi escrito apenas para israelitas, mas para todos. O livro traz apenas algumas referências a instituições e conceitos israelitas específicos, como a aliança, a história e a redenção de Israel, e os elementos formais de sua religião, como sacrifícios e expiação. Provérbios complementa a religião formal de Israel com conselhos práticos. É uma coletânea de ditados de diversas épocas e de diversos contextos sociais. Provérbios
tem vários provérbios individuais, tem como contexto original a corte do rei e tratam de questões relacionadas a esse ambiente. Alguns provérbios remetem ao contexto familiar e se encaixam melhor no âmbito agrícola. Outros ainda dizem a respeito de esferas de comércio, dos negócios e das diferentes ocupações. Provérbios oferece sabedoria e orientação para o sucesso em todas as áreas, em que um rapaz antigo de Israel pudesse se desenvolver durante a sua vida. No entanto, é um texto perene, com importantes aplicações para os leitores no dia de hoje. Olha só quanta informação a gente consegue ter só aqui nessa iniciação de provérbios, né? Então, ó, a gente sabe que é um manual de instrução para um jovem no começo de carreira. A gente sabe que ele foi escrito para todos. E aqui ele vai contar como que ele é dividido. Provérbios pode ser dividido em duas partes. A primeira parte, que é os discursos de abertura, e a segunda parte, que é do 1 ao 9, né? E a segunda parte é os ditados sábios, que é do 10 ao 31. Os discursos de abertura são as conversas de um pai para com o filho. De vez em quando, uma figura chamada sabedoria entra em cena para acrescentar o seu ponto de vista. A segunda parte do livro traz coletâneas de ditados sábios. Esses provérbios tratam de uma ampla gama de assuntos. Alguns dos temas são mencionados com mais frequências são riquezas e pobreza, planejamento, preguiça, prostitutas, trabalho dedicado, relacionamentos, orgulho e humildade. Agora vamos entender como que é o gênero e o estilo. No Antigo Oriente Próximo, ditados sábios eram reunidos em livros, como provérbios, a serem consultados sempre que forem necessários para obter determinada informação ou situação. O objetivo dos ditados era conduzir as pessoas a situações corretas. Em Israel e nas nações vizinhas, coletâneas visavam educar os jovens e instruí-los quanto ao melhor modo de viver. E aqui tá uma parte muito interessante, né? Eu não sei se tem pais ou mães aqui na live, mas às vezes a gente trata as crianças como se fossem tão inocentes. E se a gente tivesse sabedoria de todos os dias ler provérbios para as crianças, instruir as crianças, a gente já estaria ali, ó, meio caminho andado, plantando os fundamentos no coração, porque isso aqui é o livro de um pai para com o filho, principalmente aqueles que estão em desenvolvimento. Olha só que interessante, né? E a gente acaba não lendo, por quê? Porque a gente não procura saber. Aí, ó, evidências sugerem que outrora as coletâneas de sabedoria babilônicas e egípcias formavam um currículo escolar. Um provérbio expressa uma consideração, uma observação ou um conselho popularmente aceito como verdade geral. É um ditado de aceitação tão universal que, quando proferido no momento apropriado, é o suficiente para resolver uma questão ou uma discussão. Provérbios também é um livro de poesia. Sua linguagem condensada transmite muito conteúdo em poucas palavras. É a forma de literatura que faz valer a pena o tempo dedicado à reflexão de suas ricas nuances. Uma característica importante da poesia hebraica é o paralelismo de um efeito que representa uma coordenação entre as partes da mesma parte. Olha só. O rei se agrada de palavras que vêm dos lábios justos e ama quem fala o que é certo. O paralelismo nesse texto e nesse exemplo é o sinônimo, ou seja, a segunda parte da frase dá continuidade à ideia da primeira parte, acentuando-na. Alguns provérbios são antítetos, ou seja, a primeira e a segunda são opostas. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata destrói com as próprias mãos. Outros provérbios fazem comparações e alguns deles são chamados informalmente de ditados. Exemplo, é melhor ter pouco e temer o Senhor do que ter um grande tesouro e viver ansioso. Que interessante, né? Vários provérbios instruem por meio de imagens poéticas. Vinagre, fumaça, por exemplo, são substâncias que causam irritação. Olha o exemplo. Como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos, assim o preguiçoso irrita seus chefes. Alguns provérbios se repetem no livro, eles são identificados como duas barras paralelas.
Agora a gente vai entender os autores e os editores. A antologia de Provérbios foi iniciada por Salomão, filho de Davi, rei de Israel, seu colaborador mais prominente e prolífero, além disso, seu editor. Graças à dádiva que recebeu de Deus, Salomão foi um rei sábio. Reuniu e dirigiu Provérbios, mas não foi o último a edificar a coletânea nem acrescentar conteúdo. Textos escritos por mestres posteriores também foram adicionados. 200 anos depois de Salomão, os conselheiros de Ezequias, rei de Judá, reuniram mais provérbios salomônicos e acrescentaram a antologia. Outros autores e editores mencionados em Provérbios são Agur e Lemuel. E os sábios. Alguns dos ditados foram influenciados por nações vizinhas, como os 30 ditados dos sábios, especialmente que parece ter se baseado em extensão de um texto egípcio chamado A Instrução de Amenemope. A coletânea de Provérbios foi editada em sua forma final vários séculos depois do tempo de Salomão, em um período posterior da história de Israel. É evidente que, em uma última análise, Deus é o autor, por intermédio de vários mestres israelitas. Só que a gente tem uma riqueza de detalhes e é tão interessante, e aqui também, só nessa introdução, a gente quebraria aquela tese que as pessoas falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas a gente precisa entender que a Bíblia ela foi escrita por homens, mas foram homens que foram inspirados da parte de Deus. Então, isso aqui já é algo que quebra toda a tese, sabe? Que as pessoas colocam em xeque o poder da Bíblia. E aqui os leitores. Provérbios do 1, do 8 ao 9, e do 1, do 8 ao 9 e 18, traz uma série de lições de um pai para o seu filho, de uma mulher chamada sabedoria para o rapaz. Há uma controvérsia quanto à identidade desse jovem, se ele é um filho biológico ou se é um aprendiz, visto que ele é destinado a um texto egípcio, a instrução de Amenemope. Era um aprendiz. Contudo, a presença da mãe em Provérbios sugere que se tratava de um filho biológico. A parte considerável do conteúdo é mais apropriada para rapazes e moças, como advertência para evitar mulheres imorais. Aqui também tá uma coisa muito interessante. Eu não sei se aqui com vocês acontece isso, mas eu vejo muito aqui no TikTok, e eu peço licença para os homens para falar isso. Eu vejo muito homens falando assim, eu quero uma mulher desse jeito, porque eu tô orando, eu tô focado para ter uma mulher desse jeito. Mas se ele realmente tivesse focado na palavra, ele não estaria orando para ter uma mulher desse jeito, ele estaria orando para adquirir a sabedoria, principalmente na hora de escolher. Porque muitos são levados a escolher mulheres pelos olhos, a mesma coisa as mulheres. Tantos casamentos destruídos aí que foram, vou ser até um pouco polêmica aqui, foram realmente feitos, não foram feitos da forma que o Senhor planejava. Foram feitos com pressas, não souberam escolher, não souberam tomar decisões corretas e aí hoje paga o preço. Mas se tivesse um tempinho sentado para ler as instruções de um pai para com o filho, não estaria desse jeito. Olha que interessante, né? A parte considerável do conteúdo é mais apropriada para rapazes e moças, com advertência para evitar mulheres imorais, mas Provérbios é voltado para um público leitor muito mais amplo. Tem o propósito de ensinar sabedoria, tanto a simples como aos sábios. Provérbios é um texto dirigido a todos, mas nem todos o aceitarão. Meu Deus. E agora vamos entender o significado da mensagem. Provérbios é um livro de sabedoria prática para situações diárias. Então, tem dúvida de qual decisão, tá com dúvida de qual decisão você tomar no seu dia a dia? Lê Provérbios. A Helena, não sei qual rumo seguir na carreira? Lê Provérbios. Não sei o que eu devo fazer com determinada situação, seja na vida financeira, espiritual. Às vezes a gente busca em tantas pessoas, em tantas lives, em tantos lugares, em tantos pastores, e a gente não busca da nossa fonte suprema de sabedoria, que é Deus. Olha que interessante, né? Provérbios é um livro de sabedoria prática para situações diárias. Com frequência, assume a forma de um pai que transmite ao filho o ensino e instrução para uma vida mais rica. Ao longo de sua jornada pela vida, o filho chegará a encruzilhadas e terá que tomar decisões a respeito do caminho a seguir. Provérbios é útil para nós hoje, como foi para o seu público original, e nos ajuda a fazer escolhas acertadas. Mostra ao leitor que há recompensas
para o comportamento sábio e castigo para o comportamento insensato, embora as recompensas sirvam de motivação para darmos ouvidos às instruções. Elas não são promessas universais. Provérbios oferece princípios que são verdadeiros de modo gerais. A pessoa íntegra que trabalha com dedicação, por exemplo, tem maior probabilidade de obter recursos materiais do que a pessoa preguiçosa e indolente. Pode acontecer, porém, de o preguiçoso herdar a riqueza e do trabalhador dedicado perder seus bens, explorado por um funcionário público e corrupto. Essa disjunção entre a retidão e recompensa material é um tema importante em Eclesiastes e em Jó. A sabedoria não garante um resultado favorável, mas oferece princípios verdadeiros para que tomemos decisões ao longo da nossa vida. À primeira vista, alguns ensinos de Provérbios parecem cair em contradição, mas uma leitura mais atenta revela as circunstâncias quais cada conselho se aplica. Devemos responder conselhos de insensatos ou devemos permanecer calados ao percebermos que estamos discutindo com o tolo? Depende. O mesmo acontece ao favorismo em nossa língua. Por vezes o ditado fala: pense 2 vezes antes de agir. É aplicável em outras ocasiões, mas quem pensa demais não age. Faz sentido? Os 2 ditados contraditórios podem ser verdadeiros, cada um deles numa situação diferente. Provérbios são leis, não são leis. Eles oferecem conselhos gerais e orientações. A pessoa verdadeiramente sábia entende quando deve aplicar ou não determinada recomendação. A sabedoria de Provérbios é prática, mas os ditados não contêm apenas bons conselhos. De acordo com a mensagem, o livro A Sabedoria Autêntica se baseia em relacionamento com Deus, a verdadeira fonte de todo o saber. Essa mensagem é expressa em Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Provérbios requer uma escolha espiritual fundamental, pois não há verdadeira sabedoria sem um vívido relacionamento com Deus. E aqui já tem uma advertência para nós que eu considero muito interessante, né? A gente quer tantos conhecimentos, faz tantos cursos, tanta faculdade, e eu não tô falando que isso é pecado não, tá, gente? Se você puder fazer, faça mesmo, adquira conhecimento, mas saiba que toda a fonte do saber vem de Deus. Se a gente tirar isso, a gente tira basicamente tudo. E toda essa fonte de conhecimento, a gente só consegue adquirir através de um relacionamento. Coisas que a gente não quer ter. Hoje em dia a gente gasta tempo com rede social, a gente gasta tempo com tantas outras coisas, mas a gente não gasta tempo em conhecer aquele que nós professamos, em conhecer aquele que pode nos dar o caminho certo, a orientação certa, tanto de enriquecer, quanto de sair da pobreza, quanto de, às vezes, até ter um aumento salarial ou algo do tipo. Só que a gente não gasta esse tempo, então é muito difícil, porque a gente não quer ter mais relacionamento, a gente quer tudo muito rápido. E esses momentos aqui, eu espero que sejam momentos que a gente aprenda, reflita. Eu vou lendo aqui as partes de explicação de cada versículo também, pra gente se aprofundar em cada uma das partes. Mas se você puder, sempre esteja com a Bíblia. Ah, Helena, às vezes eu tô corrida, tô indo pro trabalho, deixa só o fonezinho assim e já medita nas palavras que vão ser ditas aqui, porque não são palavras minhas, são palavras do Senhor que a gente tá aprendendo. Então, vamos lá, na introdução. A finalidade dos provérbios. Estes são os provérbios de Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel. Sua finalidade é ensinar a sabedoria e disciplina as pessoas e ajudá-las a compreender as instruções dos sábios. Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida e ajudá-las a fazer o que é certo, justo e imparcial. Estes provérbios darão juízo aos ingênuos. Aqui embaixo ele vai explicar que os ingênuos são como recipientes vazios. A sabedoria e a insensatez competem entre si para preencher a mente e o coração deles. Daqui a pouco a gente volta de novo para ler essa parte e a gente vai pegar cada explicação. O sábio que os ouvir se tornará ainda mais sábio. Quem tem entendimento receberá a orientação. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e seus enigmas, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria. Aqui vamos entender primeiro quem era Salomão. Salomão é a autoridade máxima
em sabedoria israelita. Então vamos entender aqui quem era Salomão. 1 Reis 3, do 1 ao 28. Vamos lá. Vamos entender como que era essa sabedoria de Salomão que a Bíblia nos descreve. Vamos lá. A grande sabedoria de Salomão. Salomão fez um acordo com o faraó, rei do Egito, e se casou com uma das filhas dele. Trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém. Nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor. Olha aqui, ó. Ele amava o Senhor. Seguindo os decretos de seu pai Davi, exceto pelo fato de oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu 1000 holocaustos. Naquela noite, o Senhor apareceu a Salomão. Num sonho ele disse: peça o que quiseres. Olha isso, arrepiei toda. Peça o que quiseres e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu mostraste grande amor leal ao teu servo, meu pai, Davi, pois ele foi fiel e justo e verdadeiro diante de ti. Agora continuastes a mostrar teu grande amor leal, dando-lhe um filho para se assentar no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, tu me fizestes reinar no lugar do meu pai Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande, tão numerosa, que nem se pode contar. Dá ao teu servo um coração compreensivo para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho esse teu grande povo? Olha só, ele sabia que o povo não era dele. E quantos pastores hoje pastoreiam um grupo de pessoas achando que é dele, sendo que o povo é de Deus? E um dia o povo vai requerer desses pastores também, viu? E olha o que ele pede. O Senhor, ele pede aqui, ó: dá ao teu servo um coração compreensível para que eu possa governar bem o teu povo e saber a diferença entre o que é certo e o que é errado, pois quem é capaz de governar sozinho esse grande povo? Olha só como as nossas ações movem o coração de Deus em prol daquilo que nós precisamos. Olha o que a Bíblia fala: o Senhor se agradou do pedido de Salomão. Por isso Deus respondeu: uma vez que você pediu sabedoria para governar meu povo com justiça, e não vida longa, e não riquezas, nem a morte de seus inimigos, eu atenderei o seu pedido. Meu Deus do céu, olha que coisa linda. Mas não é só isso, olha o que ele fala: eu darei um coração sábio, compassivo como ninguém jamais teve, mas também darei o que você não pediu. Meu Deus do céu. Riquezas e fama. Nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida. E se você me seguir e obedecer, aqui ó, tá ó, ele faz um pedido. Através do pedido dele, move o coração de Deus, não só dá aquilo que ele pediu, mas superabundar naquilo que ele pediu. Mas, porém, ele fala: se você seguir e obedecer os meus decretos, meus mandamentos, como fez seu pai, eu lhe darei vida longa. Ou seja, a obediência a Deus prolonga os nossos dias na terra. Caracoles, que sensacional! Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Voltou a Jerusalém e se colocou diante da Arca da Aliança do Senhor, onde apresentou holocaustos e ofertas de paz. Depois ofereceu um grande banquete a todos os seus oficiais. Aí chega um momento aqui.
existe uma ordem a ser seguida. Gente, isso aqui é algo tão profundo que se nós todos os dias lembrássemos disso, nós não passaríamos tantas provações. Porque isso aqui continua sendo para nós, continua sendo para nós. E aí, olha só que interessante, e a gente vai vendo aquilo que o Senhor prometeu refletir nas atitudes de Salomão. Olha só, Salomão julga com sabedoria. Algum tempo depois, 2 prostitutas comparecem diante do rei para resolver uma questão. Disse uma delas: por favor, meu senhor, essa mulher e eu moramos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho quando ela estava comigo na casa. 3 dias depois, estava a mulher também e deu à luz a um filho. Estávamos só nós 2 na casa, não havia mais ninguém ali. O bebê dela morreu durante a noite porque ela rolou sobre ele enquanto ele dormia. Então ela se levantou durante a noite, tirou meu filho do meu lado enquanto eu dormia e pôs para dormir ao lado dela. Depois, colocou o filho dela, que estava morto, em meus braços. De manhã bem cedo, quando eu fui amamentar meu filho, ele estava morto. Quando eu observei mais de perto, na claridade do dia, vi que ele não era meu. Aí, não, interrompeu a outra mulher. O filho morto era seu, o vivo era meu. Ela, não, disse a primeira mulher, o filho vivo era meu, o morto era seu. E assim elas discutiam diante do rei. Então o rei lhe disse: vamos esclarecer as coisas. As 2 afirmam que o filho vivo é seu, e cada uma diz que o morto é da outra. Pois bem, tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada ao rei. Ele disse: cortem a criança ao meio, viva ao meio, e dei metade a uma mulher e dei metade a outra mulher. Então, por causa do seu amor pelo menino, a verdadeira mãe gritou: não, meu senhor, dê o menino a ela. Por favor, não o mate. A outra mulher, porém, disse: muito bem, se ele não será meu, não será seu. Dividam a criança ao meio. Então o rei disse: não matem o bebê. Dei o menino à mulher que deseja que ele viva, pois ela é a mãe. Meu Deus, isso aqui, se você olha, tô toda arrepiada. Quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus tinha lhe dado para fazer justiça. Aí aqui o 4 ele continua. 4 até o 32. O rei Salomão governou sobre todo Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes: Azarias, filho de Zadok, que era o sacerdote de Elioref, e Aías, filho de Cissa, eram seus secretários da corte. Josafá, que era filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era um supervisor dos governadores distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote, conselheiro pessoal do rei. Aissar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abidá, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha em todo Israel 12 governadores distritais responsáveis por oferecer alimento para cada casa do rei. Cada um deles fornecia provisão durante um mês do ano. Esses são o nome dos 12 governadores: Ben-Hur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salbim, em Bet-Semes, e Eloim, em Bet-Sarran; Ben-Resete, em Arubote; Socó, em toda a região de Efer; Ben-Abinadab, em toda Nafote Dor, e ele era casado com Tafet, uma das filhas de Salomão. Baná, filho de Ailude, em Tanak, e Megido, em toda Bet-Saã, próxima de Zaratã. Abaixo, Zereel, e todo o território de El, e todo o território de Ben-Geber, e em Ramote, Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair, da tribo de Manassés. Em Gileade, na região de Argobe,
em Bassã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas como trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Manaim. Aimás, em Naftali. Ele era casado com Bezamate, outra filha de Salomão. Baná, filho de Usai, e Aser, em Bealote. Josafá, filho de Paruá, em Issacar, e Simei, filho de Elá, em Benjamim. Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. Ele era o único governador dessa região. O povo de... Olha só que interessante, que a bênção vai se estendendo quando tem realmente governantes sérios, né? O povo de Judá e Israel era tão numerosos quanto a areia da beira do mar. Todos estavam muito contentes. Tinha comida, tinha bebida, tinha fartura. Salomão governava com todos os reinos, desde os rios Eufrates ao norte até as terras dos filisteus e a fronteira do Egito do sul. Os povos conquistavam, enviavam tributos a Salomão e continuavam a servir durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto sem ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos, a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Fartura, havia paz. Olha só como que a paz também é uma das características, né? Onde Deus, ele repousa, habitar a sua benevolência. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança. Paz e segurança, gente, ó. Uma das características. Que interessante, né? E desde Dan, ao norte de Berseba, ao sul, cada família possuía sua própria videira, sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que não faltasse no mês o que lhe havia sido designado. Também providenciavam cevada e palha necessária para cavalos de guerra e cavalos de carga nos estábulos do rei. Tudo isso por conta de um governo sábio e temente a Deus. Olha só, gente, meu Deus, isso aqui é sensacional. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia da beira do mar. Sua sabedoria era maior que todos os sábios do Oriente e todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Esaíta, e Emã, Cocal, e Dar, filho de Maal. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 1.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de todas as espécies. Meu Deus, você tem noção disso aqui? Ele sabia até as plantas de todas as espécies. Desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvir a sabedoria de Salomão. E às vezes a gente acha que a gente tem conhecimento, né? Só que Salomão acaba mostrando pra gente o que é conhecimento de verdade. Porque não tinha livros nessa época. Não tinha como. Como que ele sabia de tudo isso se não fosse realmente alguém que tivesse herdado uma sabedoria divina, um entendimento, um ensino divino? E olha só que interessante. Isso aqui me pegou demais, ó. Também tinha conhecimento de aves, répteis, peixes, e reis de todas as nações enviava seus representantes para ouvir a sabedoria de Salomão. Muito interessante, né? Aí ele vem aqui, ó. Salomão é a autoridade máxima em sabedoria israelitas. Vários provérbios são atribuídos e corretamente a esse rei, mas ele não escreveu todo o conteúdo do livro. Aí ele vem explicando esse prólogo. Esse prólogo explica o propósito do livro, identifica diversos tipos de leitores.
porque a gente começa falando, esses são os provérbios de Salomão, o rei Davi. Então, o filho de Davi, né? Rei de Israel. Então a gente já entendeu como que era Salomão, de onde vinha tanta sabedoria, de onde vinha tanto conhecimento. A gente entendeu como que ele julgava as causas corretamente, como Deus dava sabedoria até para ele entender as causas. Sim, perfeito, Samuca, perfeito. Aí, aqui ele vem falando, ó, sabedoria. Ele vem explicando 2 ou 3, né? Sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida, a fazer o que é certo, justo e imparcial. E ele explica, sabedoria é o conhecimento prático que inclui escolhas éticas. Termos como certo, justo, ser imparcial, ou seja, justiça, ser certo e imparcial são atributos de sabedoria, gente. São associados ao necessário de ter disciplina, uma dedicação intencional e ativa de energia ao objetivo de aproximar-se dela e afastar-se da insensatez. Provérbios nos ensina a resistir às nossas tendências pecaminosas naturais de agir de modo incorreto. Olha só, isso aqui é algo que me pegou muito, porque as pessoas acham que ingenuidade é algo bom. Só que a Bíblia não nos ensina que ingenuidade é algo bom. Ingenuidade é insensatez, gente. Olha só. Os ingênuos são como recipientes vazios. A sabedoria e a insensatez competem entre si para preencher a mente e o coração deles. Meu Deus, olha só que isso. Ó, aqui que eles falam, ó. Esses provérbios, o capítulo 1, versículo 4, eu tô lendo. Esses provérbios darão juízo aos ingênuos, conhecimento e discernimento aos jovens. E aí ele explica o que é o ingênuo. Ingênuos são como recipientes vazios. A sabedoria e a insensatez competem entre si para preencher a mente e o coração deles. Por que vocês acham que tantos jovens hoje em dia são atacados e bombardeados com diversas informações? Porque aqui milita mesmo a insensatez e a sabedoria para preencher a cabeça, porque um jovem, eu vou dar um exemplo aqui, esses dias eu ouvi um podcast do Nicolas Ferreira, e o Nicolas ele tava contando, na verdade da Ana Campanholi e do Nicolas Ferreira, e o Nicolas ele tava contando que quando ele era jovem na escola ele se envolveu em uma confusão com os professores, porque os professores estavam ensinando um determinado tipo de conhecimento para ele, e ele aprendeu em casa outro, e eles acabaram tendo uma briga na sala de aula que foi parar na delegacia. E a Ana Campanholo disse que nesse dia viu o Nicolas saindo da delegacia, né? E que depois disso ele sumiu. Ele sumiu. Ela não ouviu mais falar sobre ele, na época ele já era muito conhecido, assim, né? E ela falou assim, ele sumiu. Ele já poderia ter se candidatado, ele tinha por volta dos 17 para 18 anos. Tá terminando o colégio. Já poderia ter se candidatado, não. E ele foi exatamente fazer o oposto. Foi estudar, foi aprender, foi aprender mais. Por exemplo, hoje um jovem poderia estudar história, poderia estudar oratória, poderia estudar diversas coisas que iria enriquecer ainda mais. Mas às vezes se enfia em debates, se enfia em meios que são infundáveis, se enfiam com coisas que em nada vão acrescentar e poderiam estar preenchendo mesmo aqui o seu coração com coisas que iriam elevar ainda mais o seu conhecimento. Para quando lá na frente você precisar fazer algo, por exemplo, por que fazer um curso de oratória e retórica? Você não sabe quando lá na frente você vai precisar defender uma tese ou algo que vai corroborar com aquilo que você tem em pensamento, em mente. Você não sabe se lá na frente você vai precisar pedir um aumento para o seu chefe. Como que você vai pedir um aumento sem você saber oratória, sem você saber defender os pontos de vista do seu discurso? Aí quer se enfiar em debate infundado, sendo que você poderia estar aprendendo outras coisas que poderiam enriquecer a sua vida, não somente um debate, mas a sua vida inteira. Então aqui Provérbios ele vem ensinando pra gente como é importante a gente tirar esses momentos de estudo, aprender ainda mais, pra gente realmente adquirir a sabedoria e não viver na insensatez. Como é bom, gente,
Como é bom você estar em roda de pessoas que... Eu falo assim, eu gosto de sentar em rodas de pessoas que eu me sinta burra. Nossa, como eu amo sentar em rodas de pessoas que tudo ela sabe. E não é aquela arrogância, sabe? Mas é tudo sabe, tudo consegue resolver, tudo... Olha, porque você aprende dessa forma, você faz dessa forma, porque no livro tal, porque na palavra diz assim. Isso é riqueza pra gente. Então, os nossos jovens e até os velhos também, né? Porque precisa um pouco de sabedoria. Aí ele fala aqui, ó, Provérbios ajuda os sábios a entender enigmas. Aqui um termo hebraico é shidot, que se refere a enigmas ou paradoxos, ditados complicados que exigem interpretação. Deixa eu abrir aqui no meu computador, essa parte aqui. Ele dá uma referência aqui pra gente de Juízes, pra eu não ficar saindo daqui, Juízes 14:14, vamos lá. Deixa eu ver se aqui tá muito diferente. Gente, Bíblia é assim, viu? A gente tem que ir passando e indo voltando. Não tem como a gente estudar sem a gente ver as referências, não. Então, vamos ler aqui. O enigma de Sansão. Ó, ele fala assim, ó. Provérbios ajuda os sábios. E ele tá explicando o 6, ó. Eu vou ler, capítulo 1, o versículo é o 6. Ao examinar o significado desses provérbios e parábolas, das palavras dos sábios e dos seus enigmas, aí ele traz a explicação. Provérbios ajuda os sábios a entender enigmas. Aqui o termo hebraico significa shidot, se refere a enigmas ou paradoxos, ditados complicados que exigem interpretação. Aí ele manda a gente ir lá para Juízes 14. Ele fala 14:14, mas eu vou ler para a gente poder entender. Começa assim, ó, o enigma de Sansão. Certo dia, Sansão estava em Tina e viu uma moça do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe, vi uma moça filisteia em Tina. Quero me casar com ela, consigam aquela moça para mim. Seu pai e sua mãe se opuseram. Não há moça sequer em nossa tribo ou entre todo o nosso povo com quem você não possa se casar? Por que tem que procurar uma esposa entre os filisteus pagãos? Mas Sansão disse a seu pai, consiga a moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo, para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus, que na época dominavam Israel. Nossa, olha isso. A soberania de Deus, mais uma vez, aqui exalando pra gente, né? É a NVT, Samuca. Se você quiser, depois eu te mando o link dela. Aqui, ó. Mas Sansão e seu pai. Consiga uma moça para mim, é ela que eu quero. Seus pais não sabiam que o Senhor estava agindo no meio disso tudo para criar uma oportunidade de agir contra os filisteus que na época dominavam em Israel. Quando Sansão e seus pais estavam descendo de Tina, de repente um jovem leão atacou Sansão perto dos vinhedos de Tina. Naquele momento, o Espírito do Senhor veio sobre Sansão com tamanho poder que ele rasgou o animal pelas mandíbulas usando as próprias mãos, com a mesma facilidade que se despedaça um cabrito. Contudo, não contou aos seus pais o que havia acontecido. Quando chegou em Timna, conversou com a moça e se agradou muito dela. Algum tempo depois, quando voltou a Timna para o casamento, saiu do caminho para ver o cadáver do leão. Descobriu que um enxame de abelhas havia feito mel dentro da carcaça. Pegou um pouco de mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco de mel ao seu pai e à sua mãe. E eles comeram, mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Enquanto seu pai estava em Timna para o casamento, Sansão ofereceu uma festa ali, como era de costume entre os noivos. Quando os pais da noiva o viram, escolheram 30 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Sansão lhe disse, vou lhes propor um enigma.
Se conseguirem decifrá-lo durante esses dias de celebração, darei a vocês 30 camisas de linho fino e 30 conjuntos de roupa. Mas se não conseguirem decifrá-lo, vocês me darão 30 camisas de linho e 30 conjuntos de roupa. Está bem, concordaram eles e propunham um enigma. Ele disse, e aqui começa o enigma, né? Ele disse, do que come veio algo para comer. Do que é forte veio algo doce. Nossa, que legal. Nunca tinha lido assim dessa forma. 3 dias depois, eles ainda tentavam encontrar a resposta. No 4º dia, disseram à esposa de Sansão, convença seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, queimaremos vivos você e a sua família. Você nos convidou à festa só para nos deixar pobres? Então a esposa de Sansão lhe disse aos prantos, você não me ama, você me odeia. Propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Ele respondeu, não revelei o enigma nem a meu pai nem minha mãe. Por que deveria contá-lo a você? Ela chorava cada vez mais, estava com ele e assim continuou até o último dia da festa. Por fim, de tanto importunar Sansão, no 7º dia lhe contou a resposta. Então ela explicou o enigma aos rapazes. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram dar a resposta a Sansão. O que é mais doce do que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão respondeu, se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam resolvido meu enigma. Então o Espírito do Senhor veio com poder sobre Sansão. Ele desceu à cidade de Ascalon, matou 30 homens, tomou seus pertences e deu as roupas deles aos homens que havia resolvido o enigma. Contudo, ficou furioso com o que tinha acontecido e voltou a morar na casa de seus pais. A noiva de Sansão foi dada como esposa ao rapaz que havia acompanhado na cerimônia. Meu Deus! Muito interessante. Vejo Cristo nessa força de Sansão, né? Vamos pegar aqui, ó. Peraí. Isso é... Juízes. Deixa aqui marcado. Deixa eu só entender uma coisa. Gente. Vamos ver aqui o que ele vem explicando, ó. O Senhor usou a decisão de Sansão de se casar com uma filisteia como meio de começar a confrontar a hostilidade dos filisteus. Existe uma cadeia de acontecimentos pontuada por 3 ocasiões que o Espírito Santo veio sobre Sansão com poder. À medida que a história se desenrola, fica evidente que Sansão foi um herói poderoso, mas falho. Na base da pancada. Então, olha só que interessante essa explicação, Jonathan. Fica evidente que Sansão era poderoso, mas ele era falho. Era falho. Gente, ó, não adianta, aqui a gente realmente tá fazendo devocional, tá estudando, não tem como, a gente vai pro 2º, né, mas eu não vou ler hoje, eu vou ler amanhã, porque é algo que eu quero fazer bem rápido, em 1 hora mesmo, todos os dias 1 hora pra gente ler. Não tem como a gente ir pra Provérbios lendo tudo, a gente vê as referências, vai entendendo os textos pra gente compreender o que Deus quer falar com a gente. Aí ele vem explicando aqui, ó, esse enigma que a gente acabou de ler, ele vem explicando, ó, do 14 ao 20. O Senhor usou a decisão de Sansão de se casar com a filisteia como meio, e aí tá a coisa mais interessante. As pessoas, entra aqui um ponto em questão muito, muito, muito bom. As pessoas falam, eu amo Jesus, mas eu não gosto de ir pra igreja. Eu amo Jesus, mas eu não quero estar no meio da igreja. Só que o Senhor nos mostra aqui, através de Sansão, que ele utiliza os meios para se aproximar de nós, para realizar os feitos deles. E quais são esses meios? Palavra, comunhão, oração, congregar.
Tá tudo nos meios do que o Senhor utiliza. Ou seja, quando a pessoa fala, eu amo Cristo, mas eu não quero estar na igreja, eu não gosto da igreja. A pessoa tá falando basicamente assim, ó. Eu amo a cabeça, mas eu rejeito o corpo. Eu gosto do noivo, mas eu rejeito a noiva. Isso aqui não tem base bíblica, não tem fundamento. Olha só que interessante, né? E aí, a decisão do Senhor de se casar com a Filisteia como meio de começar a confrontar a hostilidade dos filisteus. Existe uma cadeia de acontecimentos pontuada por 3 ocasiões, que veio Sansão com poder. À medida que a história se desenrola, fica evidente que Sansão foi herói, poderoso, sim, mas era falho. É provável que Timna ficasse no vale de Sorek, a cerca de 6 quilômetros de Manedã, na interseção do território de israelita com os filisteus. Sansão escolheu sua noiva apenas por sua bela aparência. Olha o que eu falei no começo da live. Quem estava aqui no começo da live lembra, né? A enrascada que muitos homens, e eu vou colocar mais homens, mas assim, tem mulheres também, acaba cometendo de escolher uma mulher só pela aparência. Olha só, a mulher, ela tem um poder tão grande, se homem soubesse, e aqui eu vou exaltar um pouco isso, porque Deus colocou isso dentro de nós mulheres, se o homem soubesse escolher bem, eu acredito que é a segunda maior decisão na vida de um homem e de uma mulher. Saber escolher com quem irá passar sua vida inteira, né? Porque a gente acredita que o casamento é para a vida inteira. Se ele souber escolher, a Bíblia fala que ela consegue colocar ele assentado em grandes autoridades. Mas, se não souber escolher, a gente muitas vezes vai pagar o preço. A gente, assim, eu falo os homens, né? Paga o preço e as mulheres também. Eu vi um vídeo, eu não sei se vocês chegaram a ver, como mostra, e ali em um simples vídeo eu vi a sabedoria de uma mulher. No carnaval, tava um policial passando por uma rua movimentada do carnaval. Ele tava com uma arma na cintura e ele tava com a esposa dele. E os jovens fizeram uma brincadeira extremamente infeliz. Pegaram aquelas espumas e começaram a atacar nele. E a esposa atrás. E ele, enfurecido, já foi com a mão na arma. A esposa rapidamente pegou a mão dele, segurou, ficou segurando a cintura dele pra ele não colocar a mão na arma. E ela ficou assim, ó, amor, vamos pra casa, deixa isso pra lá. Vocês estão entendendo a sabedoria? Aí, fica só, exatamente. E aí, ele acalma o furor ali e vai embora. Agora, quando eu fui olhar os comentários, tinha tantas mulheres falando assim, eu ia ser a primeira a sacar a arma e ia dar na cara desse povo, ia matar esse povo. Eu ia ser a primeira a fazer isso. Eu falei assim, olha só como que uma mulher sábia, ela tem a capacidade de desviar aquele ímpeto do homem, né? Porque pensa comigo, foi uma brincadeira infeliz? Foi uma brincadeira infeliz. Mas passou. Ali, ó, chegou em casa, lavou a roupa, descansou, pronto, passou. Agora imagina se ele tivesse sacado a arma, se ele tivesse ali baleado alguém, pouca coisa. Olha só o problema que eles teriam. Mas por causa da sabedoria da mulher, ele desviou o furor e foi embora. Então, olha o poder que a mulher ela carrega, né? Então, prestem atenção, homens, mulheres também. Não fica aqui nesse TikTok só garimpando o homem, não. Tem lives até de relacionamento aqui no TikTok, gente, eu fico desesperada. Porque quando você abre o comentário, tá ali a pessoa botando a foto dela, como se estivesse se oferecendo como um prato de bandeja. Mulheres, vocês são preciosas. A palavra fala, mulher virtuosa, quem a achará? Ela não tá se oferecendo em TikTok. Ela não tá botando a foto dela como um prato de carne para homens ir lá escolher. Quem a achará? Ou seja, o homem ele tem que batalhar para achar uma mulher desse jeito. Uma mulher sábia que vai edificar. Então, homens, vocês precisam analisar. Não ficar aí se iludindo com a aparência, com filtro de TikTok, com peito, bunda, que é uma geração devassa. Isso daí leva, e aqui eu vou trazer um contexto muito, muito interessante, né?
Quando você escolhe pela aparência, quando você escolhe pela beleza, você tem a capacidade de entrar dentro de um casamento fadado ao fracasso. Eu dou um exemplo muito grande disso, né? Você vê jovens hoje que casaram, escolheram pela aparência, às vezes construíram riqueza e hoje vivem casamentos distantes um do outro, às vezes com 3 filhos pequenos. E aí, quando você entra num divórcio, você não destrói só a sua vida. Você destrói a vida dos seus filhos, você destrói as próximas gerações, porque por mais que falem pra mim, não, gente, tá tudo certo, tá tudo bem, separar, hoje a gente tem dinheiro, tem psicólogo, tem não sei o que lá. Não, gente, o reflexo de uma separação você só vai entender na próxima geração. Olha a nossa geração. Como que tá a nossa geração? Você acha que tá uma geração saudável? Não tá. Quando você vai pegar no âmago da questão, são filhos que não foram vistos por pais, são filhos que foram abandonados, foram filhos que cresceram em lares totalmente instáveis emocionalmente. E é muito pouco aquelas pessoas que ao crescer nesse ambiente não se envolvem com prostituição. Tem uma pesquisa que fala que 95% dos jovens que vêm de pais separados, apenas 5% consegue ter sucesso em determinadas áreas. E 95% ou vai para prostituição. Ai, peraí, gente, que aqui. Eles estão pedindo pra eu colocar um negócio aqui, peraí. Segurem aí. Foi. Então, 95% ou vai pra... Porque eu acho que tá dando falha aqui. Ou vai pro... Então, olha só como tem essa influência maligna dentro disso tudo. Então, se não souber escolher, acabou com a vida dessas pessoas. Dos filhos, da próxima geração. E aí, não adianta a gente também não ter essa responsabilidade na hora de escolher e depois reclamar da geração que vier. Porque se eu sou mãe nessa geração e a próxima geração, eu tô na próxima geração e eu reclamo dessa geração, ou seja, foi a geração que eu botei no mundo. O que eu fiz com essa geração? E ele continua aqui, ó. O casamento... Sansão escolheu sua noiva apenas por sua bela aparência. O casamento com pessoas de outros povos era sinal claro de infidelidade à aliança. Mas Deus tem poder para operar até mesmo por meio da pecaminosidade humana. Aí o 14:3. A designação de pagãos incircunciso costumava ser aplicada aos filisteus que, ao contrário de várias nações do Oriente Médio, não praticava a circuncisão. A primeira ocasião de que Sansão recebeu o poder do Espírito de modo mais evidente. Ó, que interessante. Aqui no capítulo 13, 25, foi a primeira ocasião que ele... 13:25. Foi a primeira ocasião que o Sansão recebeu o poder do Espírito de modo mais evidente. Ele fala aqui, ó. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele morava em Mané, Dan e Zorá. Então, se você quiser já anotar aí, ó. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Eu sempre gosto de anotar, tá, gente? Foi quando o leão o atacou. Os pais da noiva. Eles não fica claro porque desses 30 rapazes foram escolhidos. A ideia de companheirismo amigável talvez confira um leve tom irônico a essa parte do relato. É mesmo, eles não explicam, né? Porque desses 30 rapazes. Aqui, ó. Ele manda a gente ir para 2 Samuel 23:13. Vamos lá. 2 Samuel 23:13. Ó,
Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refraim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber água no poço e ficar junto do portão de Belém. Os pais da Nora. Deixa eu entender esse contexto aqui. Vamos entender esse contexto aqui. Vocês estão comigo aí, né? Ó. Os três, os guerreiros de elite de Davi. Eu acredito que era passado, né? Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabesião, o Acmonita. Nossa, deu 1 hora de live, gente. 1 hora, hein? Ó, vou terminar essa parte pra gente. Esses são os nomes dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jabesião, o Amonita, líder dos 3, isso é, dos 3 guerreiros mais valentes dos soldados de Davi. Certa ocasião, usou a lança para matar 800 soldados inimigos em uma só batalha. Meu Deus. O segundo era Eleazar, filho de Dodô, descendente de Aui. Ele era um dos 3 guerreiros que estavam com Davi quando enfrentava os filisteus depois de todo o exército israelita ter recuado. Eleazar matou os filisteus até que sua mão ficou cansada demais para levantar a espada, e o Senhor lhe deu grande vitória naquele dia. Quando o exército voltou, os soldados só tiveram de recolher os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, de Arar. Certa ocasião, os filisteus se reuniram em Lei e atacaram os israelitas numa plantação de lentilhas. O exército israelita fugiu, mas Samá permaneceu em sua posição no meio do campo e derrotou os filisteus. Desse modo, o Senhor lhe deu grande vitória. Durante a colheita, quando Davi estava na caverna de Adulão, o exército filisteu acampou no vale de Refraim. Os 3 que faziam parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento dos filisteus havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: como seria bom beber água pura no poço e ficar junto ao portão de Belém. Então os 3 atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço e trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou no chão como oferta ao Senhor. Que o Senhor não permita que eu beba dessa água, exclamou. Ela é tão preciosa quanto o sangue desses homens que arriscaram a sua vida para trazê-la. E Davi não bebeu. Esses são exemplos dos feitos desses grandes e 3 guerreiros. Olha, e aqui eles vêm falando sobre os 30 valentes de Davi também. Então a gente já sabe de onde vieram esses 30 rapazes. Que legal. Então era como se fosse passado de pai para filho, né? Aí ele fala, do 14:12. Salomão disse: vou propor o enigma. Era comum propor enigma, geralmente usando termos com duplo sentido, como este de aptidão ou forma de diversão. Embora por vezes abelhas construam colmeias em carcaça, não parecia haver um meio de solucionar o mistério sem saber que Sansão tinha visto. Como Cícera, Sansão foi derrotado por uma mulher. Ver nota em 8:20. Quarto, conforme a Septuaginta, o hebraico traz 7º e 18. Antes do pôr do sol do 7º dia, homens da cidade vieram dar resposta a Sansão. Era comum responder a um enigma com outro. Nesse caso, os filisteus também usaram um par de vasos, não para revelar tudo o que sabiam, mas apenas para vencer o desafio. Sansão cumpriu a sua parte do acordo. Ao que parece, voltou para casa sem consumar o casamento, o que pela tradição acontecia no 7º dia de celebração. Nossa, que interessante, né? E aí que o 20 ele termina falando.
Conforme alguns costumes antigos, não podia dar a noiva ao padrinho do noivo, o rapaz que o havia acompanhado na cerimônia, mesmo que o casamento não tivesse sido consumado. O pai parece agir de má fé. Caramba, que interessante, né? E esse é o nosso primeiro capítulo. Amanhã a gente vai ler o capítulo 2 de Provérbios. Gente, o que vocês acharam? Deixa eu ler um pouco dos comentários. Eu vou ler aqui no computador, que eu enxergo melhor. Homens bíblicos vão escolher uma mulher bíblia. Boa, Samuca. Verdade. Até restaurar essas pessoas, a maioria já se perderam. Verdade. O divórcio hoje tem se tornado comum no meio cristão. Verdade, pastor sincero. Verdade. Inclusive, tem relatos que dizem que aumentou consideravelmente. O divórcio no meio cristão é algo que foi banalizado, gente. Não tem mais aquilo. É porque assim, a gente tá numa geração que é feitos para ir pro lixo. E isso segue um rito em todas as áreas, pode ver. Se a gente pega um tempo da minha avó tem 75 anos. A gente vai na casa dela, a gente vê os móveis, é móvel de madeira maciça. Madeira, assim, pura mesmo, madeira. Quando a gente vê hoje, é muito difícil você achar um restaurador de madeira. Você só acha pessoas que querem trabalhar com MDF. Por quê? O restaurador de madeira, ele sabe que trabalhar com madeira não é algo fácil. As pessoas só querem trabalhar com MDF hoje em dia. Então é muito difícil, porque o MDF é mais fácil, mas é aquilo tem prazo de durabilidade. A gente pega os iPhones aqui, os celulares, é feitos para ir pro lixo. Daqui a pouco ele tem aquela programação obsoleta, né? Ele segue um período aonde ele já não vai conseguir mais estabelecer a função. A bateria já vai arriar, já vai diminuir, o celular vai esquentar, já não vai ficar bom. Já tem uma programação ali estabelecida para ele não durar mais. Então, a mesma coisa segue nos relacionamentos. Hoje em dia é assim, ai, não deu certo? Beleza, troca, próximo. Ah, tem aquela brincadeira, né, que eles fazem. Ah, a palavra manda amar o próximo, então próximo. Quantas vezes eu já ouvi isso, gente? Até de pessoas que se dizem cristãs, né? Então, não tem mais aquela de, olha, um brinquedo quebrou, vamos lá consertar, vamos lá ajeitar. Um relacionamento tá quebrado, vamos ver onde caiu, vamos ver onde a gente precisa consertar, aonde a gente precisa voltar, aonde a gente precisa realmente ver onde a gente se perdeu. Não, mas por essa facilidade, por essa, eu falo que oferta, né, e demanda do mercado, desculpa até o termo de utilizar mercado, mas é para entender melhor aqui o que eu quero dizer, fica muito mais fácil você trocar. Ah, e não vou restaurar um casamento que tá 20 anos, vou trocar. É melhor eu trocar porque é um novo, é novidade. Só que aí cai naquilo, né? É só um novo relacionamento, mas os problemas são sempre os mesmos. E aí, se você não muda aqui, tem como você mudar lá. A força de Sansão não estava no cabelo, porém não corta o cabelo, fazia parte da consagração. Perfeito. É isso. Gente, o que vocês acharam do nosso primeiro dia? 1 hora passou rapidinho, né? Amei. Amei de verdade. O que vocês acharam? Já peço, segue aqui o perfil, ativa as redes sociais. Todos os dias nós iremos aqui fazer a leitura de um capítulo de Provérbios. E agora eu vou ficar ruminando essa palavra, né? Espero que vocês ruminem também. Tentarei participar todos os dias. Ativa o Hurt Me, gente, ó. Se vocês conseguirem ativar o Hurt Me, vai mostrar pra vocês todos os dias as lives. Boa. Tamo junto, Jonathan. Vamos aprender juntos. O objetivo é exatamente esse, gente. A gente sentar pra aprender e degustar, né? A gente senta com tanta pressa pra ler tudo e a gente não vai. E eu quero a gente, ó, aqui, ó, passear por Provérbios. Depois de ler Salmos 1, Provérbios 1 e Eclesiastes 1, tem ligações, verdade. Ó, pra quem não sabe, a gente fez uma live só de Salmos. Eu não sei se o Samuca tava, mas a gente leu 150 Salmos na live. Aí subiu todo mundo na janelinha e cada um leu. Gente, é tão poderoso porque no primeiro dia, olha só, a primeira experiência que eu tive da leitura, a gente leu de Salmos do capítulo 1 até o 75. E no primeiro dia, quando eu li Salmos, eu fui dormir, eu sentia
que eu tinha uma nuvem densa, escura, dentro do meu quarto, e eu tava dormindo, e ao mesmo tempo que eu tava dormindo, eu tava fora do meu corpo. E quando eu tava fora do meu corpo e eu vi essa nuvem densa, tipo como se estivesse me olhando, eu tava deitada e eu ficava falando, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus, em teu nome, Jesus. E essa nuvem ia se dissipando, ia se dissipando. Então, assim, Salmos é tão poderoso e várias outras pessoas relataram também que tiveram experiências um pouco sobrenaturais depois das leituras de Salmos. Só não consegui ficar até o final. É luta, né? Mas é isso, gente. Deus abençoe a vida de vocês. 7h10, quem for trabalhar, que o Senhor acampe os seus anjos ao redor de vocês. Quem for fazer suas tarefas do dia a dia, Deus abençoe também. Muito obrigada por ter ficado aqui, 43 pessoas aqui assistindo a live. Muito obrigada. Amanhã estamos aqui, 6 horas da manhã, se Deus assim permitir. Um beijo. E como eu sempre falo aqui na live, até que nos ajudou o Senhor, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres, 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 alegres. Tenham um dia abençoado, ruminem depois, abram mais a Bíblia, leiam mais essa parte 1, porque amanhã a gente consegue ler o capítulo 2 de Provérbios. Beijo, gente, até mais!